Minutos depois da divulgação do áudio, milhares de pessoas já protestavam em diversas localidades do país. Impressiona a rapidez como as informações e o clima político têm mudado o tempo todo, o que demonstra a instabilidade pela qual passa o Brasil. Nas ruas de Caratinga, a indignação de muitos é evidente. Eu passei a desacreditar em política, porque depois dessa aí, que coloca um ex-presidente como ministro para sair fora de um processo, eu acho que o Brasil está caminhando sempre para baixo. Em vez de melhorar, está piorando. Eu acho que é uma jogada política realmente de todos os lados. O juiz libera informações confidenciais, gravação do governo, que deveria estar lá há muito tempo, que poderia ficar para um processo. A política fica em primeiro lugar. Todo mundo quer mandar na política. Um quer mandar daqui, outro quer mandar de lá. E o cenário econômico agora ficou para o segundo plano. Porque todo mundo só pensa em um quer se proteger e o outro quer se atacar. Então a política está muito complicada no país. A avaliação vai ser normal, não vai acontecer nada. Isso é brasileiro, brasileiro é assim. Quem é que declara imposto de renda sem roubar? Todo mundo sonega, todo mundo sonega. Todo mundo no país é ladrão. É uma situação assim meio complexa para explicar, porque cada pessoa tem um ponto de vista, não é verdade? Eu acho até que é uma democracia, é um exercício hoje da democracia que está acontecendo no país. Mas hoje em dia, para morar no Brasil, se não for ladrão, não serve não, tá entendendo? Você vê o caso do Lula aí, agora o presidente está querendo arrumar até um cargo para ele lá dentro. Quem sofre mesmo é o pobre, entendeu? Essa falta de desemprego, entendendo? Essas desonestidades do mundo que a gente está vivendo, entendendo? Tudo isso cai para cima do pobre mesmo, entendeu? Mais nada, o que sofre mesmo é o pobre. Depois do juiz Sérgio Moro derrubar o sigilo e divulgar o grampo da ligação entre Lula e Dilma nesta quarta-feira, onde as conversas gravadas pela Polícia Federal incluíram o diálogo de quarta com a presidente Dilma Rousseff, que o nomeou como ministro-chefe da Casa Civil, o que constataria que o ex-presidente já sabia, ou pelo menos desconfiava de que estaria sendo interceptado pela Polícia Federal, geraram polêmicas no que tange uma possível arbitrariedade para muitos por parte do juiz. Essas escutas telefônicas que acabaram colhendo aí áudios extremamente comprometedores do ex-presidente Lula, elas foram autorizadas pela Justiça. Então não há nenhuma ilegalidade nisso, uma vez que o Brasil tem uma lei desde 1996 que autoriza esses procedimentos, inclusive disciplina assim, de modo claro, como devem agir a polícia, o Ministério Público e o Judiciário no momento de fazer a captação de áudio através de telefone ou também de informações por meios informáticos ou telemáticos. E, ao que tudo indica, e isso ficou muito claro ontem na decisão do juiz Sérgio Moro que foi divulgada, essa escuta estava devidamente autorizada pela Justiça. Então, na captação desses áudios não há nenhuma ilegalidade. Confira o diálogo. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Não é a primeira vez que muitos advogados se posicionam contra atitudes do juiz Sérgio Moro, depois de alguns juristas condenarem a condução coercitiva contra o ex-presidente Lula. Agora, outros voltam a se posicionar contra a divulgação do áudio do diálogo entre Dilma Rousseff e o ex-presidente. Falar que o juiz violou o segredo de justiça, isso é uma contradição, porque o segredo de justiça ele é mantido ou retirado pelo juiz. Quem violaria o segredo de justiça talvez seria uma parte, ou o policial, ou o Ministério Público, alguém que teve acesso a um conteúdo que está sob segredo de justiça e divulgaria isso de forma irregular. No caso do juiz Sérgio Moro, ele como o juiz responsável pelo processo e ele tem a competência para decidir sobre a manutenção ou não do segredo de justiça, o que ele fez? Ele retirou o segredo de justiça sobre esses conteúdos e permitiu a sua divulgação.